Glória a Deus, aleluia. Permaneçamos nesta santa comunhão e Deus nos mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Só um instantinho. No capítulo 5. Vamos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Romanos capítulo 5. Justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós, sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Irmãos, na hora que Deus dava a oração, falou que nós não conseguimos às vezes fazer o bem, então nós erramos, nós te pedimos perdão. O Senhor trouxe aqui justificação pela fé e paz com Deus. Todos nós, todos, sem exceção, ninguém que está aqui
pode dizer que as suas obras garantem a sua própria salvação. Não. Porque o que nós todos que estamos nesta graça, nós andamos sobre as obras que o Senhor Jesus já preparou para que nós andássemos nela. Então a salvação não é mérito de ninguém, ela é misericórdia, bondade de Deus, que enviou Jesus Cristo, seu Filho. O plano de Deus, irmão, em Adão, era fazer ele pai sempre dos viventes, e Eva mãe dos viventes. E eles naufragaram porque ouviram, em cima da palavra de Deus, eles ouviram a palavra do tentador. Todos que estão aqui, prestem bem atenção nisso. O Senhor havia dado um mandamento para eles. Pode ver que o Senhor disse para eles: toda árvore vocês podem comer, mas dessa que está aqui, ó, no meio do jardim, dessa não comerás, que o dia que dela comer, certamente morrerás. Não foi uma palavra de dúvida, foi uma palavra certeira. Então, quando o homem, irmão, desobedeceu a Deus, bendito é o Senhor, não interessa, muitos falam, mas foi a mulher primeiro. É o homem. Homem na palavra de Deus não quer dizer sexo, é aquele que Deus formou, fez diferente dos animais. Os animais, criação, o homem, criatura. Deus fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, mas não foram fiéis a Deus. O inimigo veio com uma propaganda, e nessa propaganda que o adversário fez, eles caíram nela. Que é bem assim, irmãos, presta bem atenção. Todos nós que estamos aqui, o adversário não vai vir com coisa descabida, ele vai vir agindo na necessidade da carne. Pode ver que também o Senhor Jesus foi tentado, e quando ele foi tentado, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Diz a palavra que ele teve fome, e o tentador veio e falou: se você é o Filho de Deus realmente, faz com que essas pedras se tornem pães. Vê a diferença. O primeiro Adão, que foi feito alma vivente, mas o segundo, que é Cristo, espírito vivificante. Prova que ele é espírito vivificante, que ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele é o verbo, ele é o pão da vida, ele é o próprio pão, ele é a própria palavra. Bendito é o nome santo do Senhor. E quem tem o Senhor dentro dele, irmão, não perece, porque tem o pão da vida. Tu não morrerás de fome nem de sede, porque essa fonte inesgotável que é Cristo, ela tanto te mata a tua fome como mata a tua sede também. Mas veio, irmãos, bendito é o Senhor, o homem a aceitar, e caíram no pecado, e o salário do pecado é a morte. Bendito é o nome santo do Senhor. Recebeu pelo seu trabalho, todo aquele que faz o seu trabalho e conclui quer receber, e o preço é morte. Quando o pecado, irmão, ele faz as suas fases, bendito é o Senhor, ele começa na tentação depois o engodo, depois do engodo começa a fase da prática e consumação final, salário, morte. Glória ao nome santo do Senhor. Pode ver, irmãos, o Senhor Jesus, quando ele recebeu o pecado do mundo também sobre ele, bendito seja o Senhor. Veja bem, irmão, não vamos deturpar depois o que o Senhor está dando de explicar nesse fundamento, mas na hora que o pecado entrou, aleluia, o Senhor pegou ele, recebeu o pecado da humanidade, ele sentiu-se desamparado pelo Pai e disse: Deus meu, por que me desamparastes? Bendito é o nome santo do Senhor. Precisava pagar aquele salário, bendito é o Senhor, com que? A morte, mas ele que é a vida, aleluia, o caminho, a verdade, saiu da morte triunfante e vencedor, arrancou da mão do adversário as chaves do inferno e da morte, e disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. E aquele que está aqui nessa comunhão hoje, que tem essa fé viva dentro do teu coração, receba além da fé a paz com Deus, em nome do Senhor Jesus, pelo clamor que o Espírito Santo gemeu
tremeu na hora da oração. Perdoa os nossos erros, que nós às vezes não queremos fazer e cometemos. A palavra já começa aqui: justificação. Haja agora aumento de fé na igreja, haja paz de Deus multiplicada em nossos corações. Ninguém que está aqui, irmão, a não ser quem está com malícia e que não está comendo da palavra. Mas você que é filho, se tem algum espírito ainda querendo te colocar dedo em riste e te dizendo: você não é digno, você não é digna, o Senhor pega esse dedo maligno agora, torce ele e fala: sai da vida do meu servo e da minha serva. Ele está na mesa, ele vai comer, ela vai comer. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é em nós. Ninguém aqui, irmão, poderá alguém falar: mas aquele irmão ali, tem um modo, aquela irmã. Tanto você, quanto ele, quanto ela, é justificado em Jesus Cristo. Sabe o que o Senhor faz isso, irmão? Porque senão, o céu ia ser uma porfia entre nós, e a igreja não pode porfiar entre si nas coisas de Deus. Emulações, disputas, contendas, essas coisas não existem entre nós. Por isso que temos que estar unidos. Nós lutamos, contendemos contra as hostes espirituais da maldade. Mas o adversário, ele é sujo, ele faz a pessoa ser carregada às vezes de uma vaidade espiritual, que ele começa a achar que ele sim é crente e o outro não. E logo o inimigo começa a dar risada, gargalhada e fala: eles estão divididos, o corpo está dividido, não precisa nem fazer nada. Mas bem-aventurada a igreja que está aqui, que o Senhor unifica todos nós agora numa só comunhão, desde o que prega até a criança que está ouvindo. Somos plenamente dependentes da misericórdia de Deus na nossa vida, e em Jesus Cristo, desde o que prega até a criança que está na comunhão, em nome do Senhor Jesus, seja justificado. É o Senhor que nos justifica. Você quer ver isso, irmão? Tem uma epístola que o apóstolo também escreveu, Paulo escreveu dizendo assim: não me julgo a mim mesmo, porque quem me julga é o Senhor. Então ele deixava ser julgado pelo Senhor. Então, quando nós somos julgados pelo Senhor, o Senhor não vai falar aqui que nós fizemos coisas certas se a gente fez coisa errada, não. Mas o juízo de Deus, ele é diferente. Ele não vem para condenar, ele vem para limpar. Ele vem para arrancar e nos colocar em condições de estar perante Ele no seu santuário. Glória a Deus. Por isso que fala aqui: pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Todos nós que estamos aqui estamos sendo limpos, irmão, não só nesse momento dentro da graça, mas para que nós venhamos herdar essa glória. Mas para herdar essa glória é uma luta, é uma guerra, é um combate. São situações difíceis que o irmão e a irmã passa, que entrou aqui nessa noite, e muitos começam até a ficar, irmãos, achando que o Senhor não está na sua vida, pensando: o que é isso, Senhor? Tem misericórdia, aonde foi que eu errei? Tu está me cobrando, está isso, está aquilo, e começa a querer entrar alguma confusão. Mas existe aqui agora nesse verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Irmão, irmã, que está aqui, a tribulação tem sido constante na tua vida. Uma hora é na saúde, outra hora é na parte material, outra hora é na parte espiritual. É afronta, é tribulação dentro da tua casa. Quando cessa isso, é em sonhos, é em tantas coisas, é no trânsito, é na rua, é dentro de casa, é até aqui dentro. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas se você é um servo e uma serva de Deus que ama Jesus Cristo, e o trabalho que Ele fez para salvar nossa alma e faz
faz até hoje, em nome do Senhor Jesus. Após a fé ter te aumentado e sido aumentada em ti, e a paz com Deus, agora o Senhor também vai te dar paciência. Receba a paciência nessa tribulação. Glória ao nome santo do Senhor. Nessa outra parte também, irmãos, está escrito aqui bem claro: na paciência possuí as vossas almas. E o Senhor quer aumentar a paciência, porque o impaciente, irmão, aí fora hoje, ainda nos dias que nós estamos vivendo, paciência parece que não existe. Calma até fala, e calma até o adversário tem, mas paciência é dom de Deus, produzido num fruto do Espírito, daqueles que perseveram no Senhor e ficam firmes, aguardando, como no Salmo está escrito: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu, inclinou para mim o seu ouvido e ouviu a voz do meu clamor. Em nome do Senhor Jesus, aonde tem paciência, seja aumentada nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aonde não tenha, aleluia, fique em comunhão. Poderoso é o Espírito de Deus gerar em ti esse fruto maravilhoso, e você sair daqui com paciência, e com paciência você vai ter as vitórias, e virá também a experiência. Muitos acham bonito a pessoa contar uma obra, né, irmão? Fala assim: que testemunho, aquele irmão tem tanta obra para contar, olha quantos sinais Deus fez na vida daquela família, Deus curou esse, Deus fez assim na vida daquele, a família é marcada. Mas, irmão, pode ter certeza que teve paciência. O Senhor me traz aqui, irmãos, bendito é o Senhor, um servo de Deus, inclusive está sentado aqui no primeiro banco. Eu fiquei 16 anos para ir na casa dele, bendito é o Senhor. E um dia nós fomos congregar em Barueri, e na volta passamos por ali, glória ao Senhor, e o Senhor dizia naquela oração, na hora de nós ir embora: os salmos que vocês têm na vida de vocês é esse, e está chegando a hora, o tempo de Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a voz do meu clamor. Glória ao nome santo do Senhor. Você quer contar a obra, mas não tem paciência de esperar no Senhor. Quer que o Senhor faz obra, mas você é semelhante a criança, que uma vez eu vi uma menininha pegar a sandalinha dela e falou assim: tio, arruma para mim. Ele com todo carinho falou: não é assim, daqui. Se você sabe, então arruma. Não, eu não sei, eu não consigo, tem que puxar e eu não consigo. Então deixa que o tio faz para você. Bendito é o Senhor. Ele fez e deu na mão dela. Semelhantes somos nós muitas das vezes, irmão. Nós colocamos na mão do Senhor um filho, uma situação, uma prova, uma causa, uma tribulação, e nós queremos falar: não, Senhor, faz assim. E o Senhor hoje fala: você quer fazer do teu jeito? Então pega e faz. Mas se você está aqui hoje dizendo: Senhor, eu confiei na tua mão, então espera com paciência, que você vai receber experiência nessa prova. Santo é o Senhor. E vai chegar dias, e você vai ver alguém também com falta de paciência, e você vai dizer: irmão, fique em paz. Isso aconteceu comigo, mas o Senhor me ensinou nessa prova isso. Irmão, todos nós que estamos aqui, o Senhor não vai permitir nada na nossa vida que não for para agregar as virtudes, a experiência, aquilo que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, irmão. Se tem alguma coisa soprando na tua mente, dizendo tanta bobagem, você vai absorvendo todas as falas que o adversário sopra, em nome do Senhor Jesus. Receba a cobertura do sangue do Senhor Jesus e a mente de Cristo nessa noite. Rechaça tudo isso, fica firme na fé, receba a paz, receba a paciência, e nessa experiência maravilhosa você vai muito glorificar a Deus. A experiência é a esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vocês querem ver, irmão? Quando uma coisa é produzida por uma parte carnal ou de outro espírito maligno, isso não traz esperança, traz confusão. E alguém que está aqui me mostra muito claro: o inimigo está te confundindo já faz tempo. Fica indo atrás de fantasia, e depois você quer cobrar o Senhor. E o Senhor hoje, por essa palavra, manda te dizer: o processo da tua prova é permissão minha, te diz Deus.
E tem alguém querendo fazer mágica na tua vida? Não existe isso. O Senhor está permitindo você passar por tudo isso, porque Ele tem uma obra linda, maravilhosa, e vai fazer a tua esperança firme nele. Vocês creem, irmão, na revelação de Deus? Entrou alguém aqui hoje, emburradinha, bicudinho, ou o Senhor faz assim, assim, ou fala assim, ou eu não volto mais. Te diz o Senhor, quem vai perder é você, porque logo o Senhor volta, e você vai estar fora da arca, tu vai estar fora da graça. Então hoje, para que esse espírito de birra, sai dela, espírito de manha, sai dele, espírito birrento. Comunhão, igreja, que eu sinto a unção de Deus nos tomando aqui para pregar essa palavra. Vai embora tudo isso, receba paciência, e a tua esperança está firmada no Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai te guiar em toda a verdade. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha isso, irmão. O amor do Senhor é tão grande que Ele fala aqui que alguém morrer por alguém que é bom, por alguém que é justo, poderá até que ousa morrer, ousa, não garantiu. Mas o Senhor não morreu por gente justa. Todos nós éramos pecadores. Então, nós somos justificados pelo seu sangue, para sermos salvos da ira. Irmão, não vamos ser ignorantes, tolos, achar que isso aqui é o Senhor tendo misericórdia, e aí tá bom, glória. Mas vamos nos aprofundar. O fim, irmão, ou é salvação eterna, ou é condenação eterna. Não vai ter dois caminhos, dois Cristo, duas verdades ou mais. O caminho é um só. Ou sobe ou fica. E quem ficar, está escrito na palavra de Deus que Deus reserva esse mundo, essa terra, como um tesouro para o dia da sua ira. Os elementos ardendo se fundirão. É um fogo, irmão, que a terra não viu ainda. A mostra dele, bendito é o Senhor, está no vulcão, onde ele cospe aquelas lavas, bendito é o Senhor. Aonde pinga aquilo ali, não nasce mais nada. A terra morre, fica improdutiva. E é um lago, irmão, de um fogo que ele não é só chama, ele é líquido. Bendito é o nome santo, por isso que fala lago de enxofre. É um fogo que não apaga e o bicho não morre. Mas Deus é tão misericordioso que, olha, irmão, a paciência, a misericórdia, a bondade de Deus para com a humanidade, ela é tão grande, e além de ter enviado o seu Filho, Ele está sendo longânimo, e Deus quer que as pessoas se salvem, que fiquem na nova vida debaixo da graça, quer que fique crendo que o Senhor está fazendo um trabalho de regeneração, de salvação. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós entramos aqui dentro da igreja, atrás de coisas tão banais, de vaidade. Vem buscar carro, vem buscar casa, pagamento de conta, de dívida, uma cura de uma enfermidade hoje, e nós achamos que isso é tudo. Mas o Senhor fala, isso daí para mim não é nada. O que eu quero é dar para vocês a herança eterna. Só tem comunhão agora quem tem a esperança viva dentro do teu coração. Tudo que Deus faz, irmão, na nossa vida, material, física, isso, irmão, é só sinal, é sinal. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas hoje o Senhor está falando, além dos sinais, eu quero te dar a vida eterna, te diz o Senhor. Olha aqui, irmão, todos nós estamos aqui, já éramos reservados para essa ira. Quem que veio nos salvar dessa ira? O Senhor Jesus. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Na morte ele pagou os pecados, mas aonde ele vive através do Espírito Santo, tem movimento. O Senhor faz, irmão, nós sentir, aleluia, o livre curso do Espírito Santo dentro de nós. Eu estou sentindo tanto a presença aqui de Deus. O Senhor está querendo arrancar algumas barreiras. O adversário fincou as estacas na vida de alguns aqui. Esse é o teu limite, daqui você não passa, você vai ficar nesse quadradinho mendigando saúde, pão, água, dinheiro. Mas hoje o Senhor arranca as estacas malignas e te fala: voa, meu filho, voa, minha filha, receba asas de águia para você sair voando por cima de tudo isso. Nada vai te prender, tu és livre. Seja solta hoje em nome do Senhor Jesus. E não somente isso, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Irmãos, isso tem um mistério. Isso é o que o adversário fica confundido e envergonhado. Presta bem atenção nisso. O inimigo conhece a Bíblia, tudo o que está escrito aqui, e tem livros que não estão aqui, que ele conhece também, que não foram livros canonizados e que não vieram para a Bíblia. Ele conhece tudo. Mas uma coisa que ele fica furioso é que quando aqui dentro da letra ele vê algo que te condena, aqui dentro da palavra tem algo que te faz culpada, e entra a reconciliação. Você vai aos pés do Senhor e fala: Senhor, perdoa-me em nome do Senhor Jesus. E naquela hora esse advogado vivo da destra do Pai fala assim: Pai, perdoa ele, perdoa ela. Você crê agora que o Senhor está passando aqui com o seu sangue? Seja agora coberto cada um que está aqui com o sangue do concerto eterno. E aonde o adversário achou que Deus ia te condenar, ele te justifica pelo sangue da aspersão. Olha quanto espírito, irmão, ficando confundido e envergonhado. Mas o adversário, ele é astuto. O que ele faz? Quando o Senhor Jesus ensinava, presta bem atenção nisso, irmãos, ele falou assim: quem não perdoar não será perdoado. E ele falou bem claro na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Nós temos um fundamento muito grande. Todos nós devemos perdoar quem nos deve. Que ele fala assim: que quem não perdoar não será perdoado. E o adversário, irmão, ele está ganhando campo nas famílias, nas igrejas, em regiões. Não, mas o que ele fez é grave. O que ela fez não tem perdão. Não tem? E os teus pecados? Você conseguiria o perdão dele sozinho? Sozinha você se justifica? Ah, não, mas eu não faço isso. Você faz pior. Só não faz porque o Senhor não tirou o Espírito Santo e nem a mente de Cristo. Mas vamos entender isso, irmãos. Se o Senhor tirar a mente de Cristo, o Espírito Santo de nós, todos nós somos induzidos a um coma. Pega uma pessoa que está induzida ao coma, está sem a mente, pode bater no rosto dele lá, não está sentindo nada. Pergunta para ele o que ele acha, ele não sabe fazer nada. Mas enquanto ele está com a mente, ele tem sanidade, ele consegue discernir. Se o Senhor tirar de nós a mente de Cristo e o Espírito Santo, todos nós somos induzidos à tentação. E tem gente aí mudando: não foi isso, a gramática saiu, a tradução saiu errada. É nada, irmãos. Está em 1 Romanos, que o Senhor permitiu aqueles homens devassos entrar neles aquilo para eles serem envergonhados. E o Senhor, irmão, é Deus sobre todas as coisas. Se você está aqui, não acha que foi você bonzinho ou porque teu avô, tua avó é crente. Não, o Senhor escreveu o teu nome no livro da vida antes de você nascer.
E você está aqui por bondade e misericórdia de Deus, porque está escrito também aqui em Romanos: aquele que Ele predestinou, Ele elegeu. Glória ao Senhor. E a esse também Ele justificou. Há um processo para você estar aqui dentro. Irmãos, eu estou sentindo tanto a presença de Deus. Pena que tem 30% que não está nem aí com a graça. Mas você, 70% que está comendo, o Senhor manda te falar: eu quero te fazer firme, porque a tentação que vem vindo aí, ela é grande. Até esses outros que estão fora da comunhão, se entrar, o Senhor te reveste aqui hoje. Você vai vencer a tua própria carne, teu ego, tua natureza, teu gênio. E a hora que o adversário vir em você, ele já não vai te conhecer mais. Pode o Senhor tomar aqui nós hoje, irmão, da identidade deles. Quer ver, irmãos, para nós entender? Eu tenho a minha natureza humana, cada servo aqui, serva também tem. Mas quando o Senhor manifesta no homem, e a carne fica para trás, e o Espírito Santo começa a guiar ele, já não aparece mais o seu eu, o seu ego e a sua natureza. Então o adversário vem, lança a isca, ele já não mora. Opa, mas que é isso? Eu sei que ele é bravinho, eu sei que ela é nervosinha, eu sei do que ele gosta, mas não está, porque não é ele, é o Espírito de Deus nele e nela. Bendito é o Senhor. É o que o Senhor quer fazer aqui hoje. Ele quer te dar a identidade dele. Dá para você falar: eu agora renuncio a minha identidade, Senhor, mas vem aqui, manifesta em mim, no meu olho, na minha boca, na minha mão, no meu pensamento. Irmãos, nós não temos muito tempo mais para pregar essa palavra, mas o Senhor está querendo fazer uma transformação. Haverá conversão na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. O adversário não vai te conhecer. Então aqui, irmão, essa reconciliação, ela chegou através do ministério da reconciliação em Cristo. Porque, para nós ganharmos tempo, o próximo parágrafo fala que o pecado e a morte veio por Adão. Mas, e como pelo um ato de um homem, todos foram considerados pecadores, seus descendentes, aquele que crer em Jesus Cristo recebe também, através do Senhor Jesus, o perdão dos pecados e vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. E nessa novidade de vida, irmão, nós precisamos meditar que não houve lei, Moisés não conseguiu, Elias e os profetas também não, mas anunciaram que viria o Senhor, e que quando ele chegasse, ele ia triunfar sobre tudo isso. E quem ouvisse esse justo, quem ouvisse o Senhor, bendito seja Deus, seria salvo. O Senhor daria para nós a redenção. E todos nós que estamos aqui, irmãos, não escandalize do que o Senhor vai dar. E falar bem claro: o Espírito de Deus tem que falar contigo, não só dentro da casa do Senhor. O Espírito do Senhor tem que falar com você na tua casa, nas situações adversas que virão. Porque senão, irmão, fica um monte de crente dependente. Por isso que o Senhor está falando aqui que não é para te escandalizar. Mas aqui dentro, de repente, marca-se uma busca dos dons, por exemplo. Vem o servo de Deus, se consagra para atender, o povo vem preparado para uma noite de festa, e o Senhor, por grande misericórdia, abre as janelas e as portas do céu, derrama dons. Mas o povo depois não usa. Por quê? Primeira prova, primeira tentação, primeira situação embaraçosa, e esquece daquela glória que recebeu naquele dia. Por que é isso, irmão? Nós estamos em dias de tribulação. O tempo foi diminuído, abreviado, e o Senhor está abreviando. As situações adversas nos oprimem, e é luta aqui, é guerra lá, batalha ali, e se nós não tomarmos cuidado, o nosso foco, bendito seja o Senhor, começa a olhar para a direita e para a esquerda e não vemos o alvo. Bendito é o nome santo. O que é alvo, irmão? Quem está olhando para um alvo, ele não tem que olhar para a direita e nem para a esquerda, ele foca naquele alvo para ele atingir aquele objetivo. E hoje o Senhor está mandando essa palavra, e o Senhor quer frisar dentro das mentes e dos corações: salvação, salvação, salvação,
Santo, o Senhor consegue ter comunhão? Salvação, isso tem que estar no teu foco, porque virão muitas outras situações para querer tirar de nós esse foco, esse alvo, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. A palavra já não vai muito longe, mas hoje o Senhor fala para a igreja bem dessa forma: cuidado, para depois de você ter assentado em lugares celestiais, recebido dons, virtude, poder, sinais, prodígios e maravilhas, ser um miserável que amanhã fica falando groselha para um, para outro, aquilo que não deve, e querendo arrumar desculpa para os erros e aquilo que vem fazendo. Mas hoje o Senhor fala: esse miserável espírito que está querendo entrar, porque quando ele entra dentro de uma casa, ele derruba um, ele já vem para cima do outro, ele quer fazer um efeito dominó. Quando ele entra, irmão, dando o pai, ele quer também o filho, leva o marido, quer pegar também a esposa, quando não quer pegar gerações. Mas hoje essa palavra que Deus está mandando, a virtude também quer te abraçar, o poder de Deus quer te envolver. Você consegue ter comunhão agora, para o Senhor ungir você com o óleo da alegria, numa alegria não carnal, mas que haja em ti o gozo do Espírito. Aleluia. A prova pode estar pegando fogo aqui, sair um glória da tua boca, que as trevas venha sentir que Cristo habita dentro de ti. Tem comunhão para o Senhor fazer um renovo no fim dessa palavra. O que estava na tua garganta sufocando, dizendo: entrega, solta a espada, abandona a farda, tira tudo. Agora o Senhor entra dentro do teu ser, expulsa isso, manda embora e diga: meu irmãos, eu estou vendo uma visão, a coisa mais linda. Tem alguém que estava por baixo e você já consegue empurrar o teu opressor, e é o Senhor que quer que você vence. Sabe por quê? Ele te deu em certas buscas dos dons, cultos passados, aonde você congregou, o Senhor já te encheu do Espírito Santo. Aonde é que está essa força aí? Tem ela agora, em nome do Senhor Jesus. Manda esses bichos embora da tua vida. Glória a Deus, eu creio, irmão, aleluia. Até aquilo que veio perturbando, até o meu dia, aleluia, vai embora da minha vida também, em nome do Senhor Jesus. Você consegue agora ter comunhão para mandar tudo isso embora da tua vida e sair daqui dando glória a Deus, aleluia. E o Senhor vai fazer, a palavra vai encerrar na vida de todos nós. Nós vamos sentir, quando vier a opressão, o Senhor vai nos tomar com essa unção, com essa virtude. E quando isso vier para nos tirar a paz, o Senhor manda te dizer bem claro: pode puxar a tua espada, você vai vencer tudo em nome do Senhor dos Exércitos. A graça é tudo na nossa vida. Quer ver uma coisa? Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, até o lenço dele curava. Vou orar. Orou uma e estava lá o mensageiro do maligno, não vamos falar o nome dele, na cara deles, bofeteando. Esse espinho que você tem na carne, você é um culpado, você tem que sofrer isso aí mesmo. Orou a segunda: ô Senhor, não me ouve. Orei por 3 vezes. E o Senhor: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Sai desse homem aí. Nisso aí ele toca, mas vou fazer você sair, que ele nem soube. Conheço um homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus não sabe. O Senhor foi tão rápido. Falou: para com essas misérias, Paulo, vem aqui, vem ver o que você não conhece. Santo é o Senhor. Viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Irmão, em nome do Senhor Jesus, sai esse foco de miséria hoje da tua vida. Você é um herdeiro, você é uma herdeira da glória eterna nos céus. Sai daqui firme. E quando vier uma situação que o adversário fala: sabe que você está fazendo isso? Você já foi de lá e nunca mais você sobe. E eu vou morar lá com o meu Senhor. Deus seja louvado. Servo de Deus faz a oração do agradecimento. Com uma oração agradeçamos a Deus. Amém. Glórias a Jesus.
Aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. Glória. Glória a Deus. Santo é o Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, teu sagrado Filho, voltamos, Senhor, aos teus pés neste momento para manifestar, Senhor, diante da tua presença, a nossa gratidão, Senhor. Como foi bom nós estarmos aqui, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. A guia em que deste ao teu Filho, pela comunhão, Senhor, em que envolveu a nossa irmandade, Senhor, a tua presença, Senhor, junto de nós. Glórias ao teu nome. Aleluia. Verdadeiramente, Senhor, tu és o Deus em que nos conhece por dentro e por fora, Senhor. Pois quantas, Senhor, eram as razões em que nos assombravam, Senhor, em que considerávamos, bendito seja o teu nome, como aquelas, Senhor, em que gerava em nós, Senhor, desespero diante de tantas contrariedades. Santo Deus. Mas, Senhor, ao andamento do culto, Senhor, em especial no momento da tua palavra, verdadeiramente, Senhor, tu falou conosco, bendito seja o Senhor, trazendo, Senhor eterno, aos nossos sentimentos, à nossa consciência, o remédio em que nós precisávamos, Senhor. Aleluia. Deus soberano, Deus majestoso, como a tua própria palavra nos disse, Senhor, acerca, Senhor, da perseverança e de vigiarmos, Senhor, para que não seja levado de nós, Senhor, aquilo, Senhor, em que da tua parte nos foi dada. Senhor, estamos saindo do culto, mas um hino cantaremos, Senhor, e a verdade é que uma realidade, Senhor, nos aguarda, Senhor, ao passar pelas portas. Mas no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós te louvamos, porque nos vestiu, Senhor, na noite deste dia, Santo Deus, uma certeza de que o nosso nome continua escrito no livro da vida e que o teu Espírito não nos abandonou. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. É verdade que é uma oração de agradecimento, mas permita-nos, Senhor, lhe fazer um pedido nesse momento. Senhor, glórias ao teu nome, fortifica-nos na fé, Senhor, e que, Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, aleluia, diante dos nossos dias, que o nosso coração possa estar firme, Senhor, e de maneira nenhuma, considerando, Senhor, a ocasião de desistirmos, Senhor, de naufragarmos e de nos acovardarmos diante da luta. Glórias ao teu nome, mas que possa haver um louvor sincero e verdadeiro, porque por certo, em mais ou menos dia, tu vais chegar e o teu nome haverá de ser engrandecido. Glórias a Jesus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, te louvamos, te damos graça por termos estado dentro da tua casa nesta noite, aquele que vive e reina para sempre. amém, aleluia, 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 glória, glória, glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Sete.
Glória a Jesus, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é uma parte tão difícil, falando aos nossos olhos e às nossas forças, vencer essas artimanhas do adversário, tão difícil, mas todos nós vamos sair daqui debaixo dessa palavra, debaixo da graça, e nós não vamos cair nas ciladas do maligno. Olha o que o Senhor me mostrou aqui, irmão, na última oração. Tem crente que o adversário está querendo te prender dentro de você mesmo. E quando isso acontece, irmão, a pessoa já não tem mais nada para fazer. Mas hoje o Senhor te solta de dentro de você mesmo. Carne fica para trás e o espírito e a alma vai seguir o Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor. E a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sua graça, a palavra, o amor, permaneça em nossos corações para sempre.